O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou a Prefeitura de Bebedouro acabar com o pagamento do benefício do salário esposa aos servidores públicos municipais. A gratificação paga há 25 anos só agora foi considerada inconstitucional. A administração não deve recorrer dessa decisão. Em Bebedouro, os homens que ocupam cargos públicos têm direito a uma gratificação específica, o salário esposa. O benefício incorporado à remuneração mensal é devido a funcionários cujas companheiras não exerçam atividade assalariada, uma medida que existe há 25 anos e ainda assim pega de surpresa o morador da cidade de quase 80 mil habitantes. Quer dizer que eles têm, a esposa tem o direito do benefício, sem trabalhar. É errado. Tá brincando. E ninguém falou nada. Aquela história, aquele ditado, o que não dá para rir, dá para chorar, né? E esse é de chorar. Porque eu, por exemplo, sou um idoso de 80 anos. Ainda tenho que ir trabalhando aqui, ó, para melhorar um pouquinho meu sanarinho, como diriam os Chico Anísio. Isso aí já é, pelo amor de Deus, a gente ser nascido e criado aqui, então é uma vergonha isso aí. Isso é mais uma roubalheira que eles estão inventando, tá? Só que ninguém faz nada. Hoje você está aqui com a câmera, tudo bem. Mas amanhã, ninguém nem fala mais disso. Sabe por quê? Essa cidade aqui é a única do interior aqui que não é vigiada. Muitas pessoas hoje na cidade não tem nem o que comer. A gente roda e vê toda a situação aí. E os políticos aí, em vez de legislar em favor do povo, da maioria, estão brincando aí com vidas, né? É polêmico. É questionável e a população quer saber também por que em Bebedouro está acontecendo essa situação. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou inconstitucionalidade da lei que garante o bônus após a Procuradoria-Geral do Estado ajuizar uma ação. O órgão especial definiu em votação unânime proibir o pagamento do auxílio. Para o desembargador Moacir Pérez, a gratificação deixa de atender ao interesse público e ofende a eficiência, a razoabilidade e a moralidade administrativa. A gente precisa começar a corrigir essas distorções que tanto incomodam a população, que é quem mantém o serviço público através de seus impostos. E ninguém aguenta mais ver esse tipo de coisa sem privilégios de alguns setores e de alguns segmentos. Então, na verdade, a gente precisa começar a igualar o serviço público e a iniciativa privada. O desembargador também pontua que a lei estabelece tratamento diferenciado aos servidores municipais em razão do gênero, sem apresentar qualquer justificativa para isso. O especialista em gestão pública acrescenta que são essas ajudas de custo sem razão alguma que geram os supersalários, aquelas remunerações acima do teto, e comprometem os cofres públicos. O que a gente precisa repensar também é uma agilidade maior nesses casos, porque foi dinheiro público que saiu dos cofres públicos e que não voltam mais, e que poderiam ter sido investidos em outros setores que tanto demandam de recursos. Para esse cientista político, o salário esposa é apenas um exemplo do festival de privilégios que assola o país. Mas cortar os gastos da máquina pública e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população implica em adotar medidas que possam desagradar o eleitorado. Por que não foi mexido nisso em outras gestões? Por que isso passou batido nas legislaturas que antecederam a atual? Por que isso não foi cobrado de maneira mais veemente? O apoio do servidor, é lógico, todo prefeito quer, toda legislatura quer. É muito interessante ter esse apoio. Então, questionar isso para a população é fundamental. O benefício é pago aos servidores desde 1997. Atualmente, 176 funcionários recebem essa gratificação, que deverá ser excluída da folha de pagamento já no próximo mês, porque a Prefeitura decidiu não recorrer da decisão judicial. Vale ressaltar, tem 30 anos que se vota mal em Bebedouro. Tem 30 anos que se escolhe mal seus representantes políticos, porque quem deveria fiscalizar não fiscalizou. Quem deveria observar e denunciar não observou e não denunciou. Portanto, há uma questão eleitoral por trás de tudo no final das contas. Votamos mal, como sempre. Ximene Osório, de Bebedouro, para o Jornal da Clube.
Para falar mais sobre esse assunto, recebemos via internet aqui no canal digital da Clube o professor em Direito Administrativo, Tiago Marrara. Marrara, uma série de leis aprovadas acaba turbinando aí os salários dos servidores. Revogar tais medidas é a única saída? Bem-vindo aqui, boa tarde para você. Boa tarde, André. É muito importante nós mapearmos essas iniciativas que existem Brasil afora. Isso nós costumamos chamar de penduricalho. Muitas vezes o legislador define a remuneração do agente público, mas posteriormente cria vários penduricalhos para elevar indevidamente essa remuneração. Então é muito importante que se controle essas leis que são editadas nos municípios e que criam essas figuras. Agora, uma outra questão, cortar essa gratificação e respeitar uma decisão judicial é um sinal de que a velha política, pelo menos, está sendo combatida? André, isso é um ótimo sinal. O fato de o município não ter recorrido da decisão judicial mostra para nós que há um reconhecimento do executivo, um reconhecimento dos governantes de que isso é inaceitável nos dias de hoje. Não é possível que nós criemos penduricalhos que levem em conta situações da vida privada do servidor, e inclusive beneficiando apenas os servidores do sexo masculino, o que é bastante curioso nessa hipótese do salário esposa. O que representa essa mudança para você, Tiago? Veja, essa mudança representa uma maior seriedade na fixação da política de remuneração no Brasil. Nós sabemos que o país é bastante desigual, nós sabemos que a população é muito carente de políticas de redistribuição e, portanto, nós temos que começar a pensar na igualdade, na justiça das remunerações a partir do próprio Estado, a partir do próprio município, da União e assim por diante. Então, essa modificação me parece bastante positiva, esse fato de não se recorrer da decisão judicial me parece bastante positivo, porque implica nesse reconhecimento de que o Estado tem que começar a dar o exemplo no Brasil. Se os municípios, o Estado e a União não começarem a dar exemplo, dificilmente o nosso país melhorará. Tiago, é importante que o Ministério Público e também as câmaras municipais continuem cobrando aí as prefeituras para que esses privilégios acabem de uma vez por todas. Sim, é muito importante, André, que se faça acompanhamento dessas leis que são aprovadas. E nós sabemos... Perdão, Tiago, tivemos um problema com o seu áudio, então pode começar novamente aí nessa resposta. Tá ótimo. Então, André, é muito importante que a população acompanhe o processo legislativo. Também é muito importante que o Ministério Público fique atento a essas iniciativas. E, nesse caso, nós temos um bom exemplo de atuação do Ministério Público. O Ministério Público questionou o salário esposa do município de Bebedouro e conseguiu, na Justiça, efetivamente derrubá-lo. O Ministério Público, eu diria que é o órgão principal para fazer esse controle da moralidade da remuneração dos administradores públicos. E por que isso? Como eu já disse, o que acontece na prática é que, além daquela remuneração que é fixada em lei, muitas vezes o servidor obtém uma série de penduricalhos, uma série de adicionais e uma série de indenizações que acaba aumentando indevidamente a sua remuneração. Então, o Ministério Público tem que ter controle. Agora, também gostaria de ressaltar, André, que a nossa Constituição prevê a possibilidade de que qualquer cidadão leve uma denúncia, seja ao Ministério Público, seja ao Tribunal de Contas. Então, é muito importante que os cidadãos saibam disso. Qualquer cidadão pode levar uma denúncia dessas irregularidades, desse tipo de comportamento ou pagamento indevido para os nossos órgãos de controle no Brasil. Tiago Marrara, professor em Direito Administrativo, muitíssimo obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. Muito obrigado, André. Um abraço, até mais.